Daí, pessoal, mais uma resolução. Dois reservatórios, um cilíndrico e outro cônico, de mesma altura e mesmo raio, estão totalmente vazios, e cada um será alimentado por uma torneira, ambas com a mesma vazão. O reservatório cilíndrico levou 5 horas e meia para ficar completamente cheio. Qual é o tempo necessário para que isso ocorra com o reservatório cônico? Bom, para que eu tenha um melhor aproveitamento aí na resolução, eu acrescentei as figuras, né, que não fazem parte da questão, eu acrescentei por minha conta, para que a gente consiga visualizar aí a situação. Então, tá aí, ó. Eu tenho os dois reservatórios, um cilindro e um cônico. Ambos têm o mesmo raio, então tá aqui, ó, a base desse cilindro aqui com um raio R. Raio R aqui, ó. E aqui também, né, o cone, a base, embora esteja sendo representada em cima, aqui é a base do cone, com esse mesmo raio R também. Ok? E aí a altura H e a altura H, mesma altura. E aí duas torneiras enchendo esses cones aí, esses reservatórios, torneiras iguais de mesma vazão. Bom, o que acontece? Que ele me dá que o tempo do cilindro, o tempo necessário para o cilindro, foi de 5 horas e 30 minutos. Enquanto que o tempo do cone eu não sei. Eu quero descobrir. Bom, é lógico que o tempo necessário para encher o reservatório tem a ver com o volume, né? Quanto maior o volume do sólido, ou maior sua capacidade, mais tempo, ou de mais tempo eu preciso para enchê-lo. Então, o tempo aí está ligado diretamente a quê? Diretamente ao volume. Então, vou pensar assim, ó, em relação ao cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base do cilindro é circular, é π vezes r ao quadrado, área da base, e aí vezes a altura. Ok. O volume do cone, a expressão que define é área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume do cone, área da base, né, como a base do cone também é circular, é π vezes o raio, que é o mesmo, né? As bases aqui na realidade são iguais, né? Ó, essa base é igual a essa aqui, ó. Então, πr ao quadrado vezes a altura, que também é a mesma, sobre 3. Aí que eu observo que o π ele é um valor fixo, uma constante. O raio é o mesmo das duas figuras, ou dos dois reservatórios. A altura também é a mesma. Então, na realidade, ó, essa expressão aqui de cima, esse numerador, equivale a quê? Equivale ao volume do cilindro. Então, eu concluo que o volume do cone é igual ao volume do cilindro divididos por 3. Ou ainda, o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. Ou seja, aqui dentro, ó, desse cilindro, eu tenho 3 cones. Um que eu estou visualizando aqui, eu acrescentei na figura agora, e mais o espaço vazio, que é responsável por outros 2 cones. Então, dentro do cilindro, cabem 3 cones. Pela fórmula fica claramente observável, né? Que o volume do cone é o volume do cilindro dividido por 3. Então, no cilindro cabem 3 cones. Um que eu tracei aqui, ó, e estou enxergando, e mais o espaço vazio, que correspondem a 2 cones. Ok. Agora pensa, se o volume do cone é 1/3, se o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, o tempo para encher o cone também significa que é 1/3 do tempo do cilindro. Então, justamente é isso que eu vou fazer, ó. O tempo necessário para encher o cone é o tempo do cilindro, que foi 5 horas e 30 minutos, 5 horas e meia, dividido por 3.
Então, o tempo do cone é igual a 5 horas e 30. Bom, 5 horas equivale a 300 minutos. Com mais 30 minutos, isso dá 330 minutos. 330 minutos, dividindo isso por 3, o tempo do cone é igual a 110 minutos. Está aí a resposta, 110 minutos. Procurei, não achei. Mas aí lembra que 110 minutos é o mesmo que 60 minutos mais 50 minutos. Ou seja, o tempo para o cone é igual aqui 1 hora mais 50 minutos. Isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado, entendido a relação entre volume de cilindro e cone, e que isso tenha agregado alguma coisa nos seus estudos. Obrigado pela visita e até a próxima.